Ela foi dada a um camponês por ser considerada indesejada, marcada como amaldiçoada pela própria família. Mas ele descobriu que aquela marca era na verdade o sinal de um poder que mudaria o destino de milhares de pessoas. E quando a verdade veio à tona, ninguém estava preparado para o que aconteceu. Helena Silveira nasceu numa noite de lua nova, quando os ventos uivavam como lobos selvagens ao redor da mansão dos Silveira. A parteira que a trouxe ao mundo soltou um grito de horror que ecoou pelos corredores de mármore. Na lateral direita do rosto da criança, uma marca em formato de estrela se estendia da têmpora até a maçã do rosto, avermelhada como se tivesse sido pintada com tinta fresca. Dona Beatriz Silveira, esposa do coronel mais poderoso da região, olhou para a filha recém-nascida e sentiu o sangue gelar nas veias. Não era apenas a aparência diferente que a apavorava. Era o que aquilo representava para uma família que construíra seu status social sobre a imagem de perfeição e superioridade. Os Silveira não podiam ter uma filha marcada, diferente, que questionasse a pureza da linhagem que tanto se orgulhavam de ostentar. Ninguém pode saber. Foram as primeiras palavras que Dona Beatriz conseguiu pronunciar depois de longos minutos observando a criança. A parteira assentiu, compreendendo imediatamente o peso daquelas palavras. Em 3 gerações, os Silveira tinham construído um império baseado em aparências, casamentos estratégicos e uma reputação imaculada que abria portas em toda a província. O coronel Rodrigo Silveira entrou no quarto 1 hora depois do nascimento, esperando conhecer o herdeiro que daria continuidade ao nome da família. Quando viu a menina, sua expressão mudou completamente. Ele observou a marca no rosto dela por longos segundos, calculando mentalmente os danos que aquilo poderia causar aos seus planos políticos e sociais. Ela vai viver no sótão, ele declarou friamente. Ninguém além de nós 3 e uma criada de confiança pode saber da existência dela. Para o resto do mundo, nossa filha não sobreviveu ao parto. E assim começou a vida de Helena Silveira. Aos poucos dias de vida, ela foi levada para o último andar da mansão. Um espaço que havia sido transformado em um pequeno apartamento isolado do resto da casa. Uma criada chamada Rosa, que servia a família há décadas e tinha jurado lealdade absoluta, foi designada para cuidar da criança em segredo. Rosa era uma mulher simples, mas tinha um coração enorme e uma inteligência natural que a fazia questionar muitas coisas que via na mansão. Ela olhou para a pequena Helena e não viu maldição alguma. Via apenas uma criança linda, com olhos expressivos e uma marca que, ao invés de assustá-la, parecia ter uma beleza única e misteriosa. Durante os primeiros anos, Helena cresceu acreditando que aquele sótão era o mundo inteiro. Rosa contava histórias, ensinava canções e brincava com ela como se fosse sua própria filha. Mas conforme Helena crescia, começava a fazer perguntas sobre os sons que ouvia vindo de baixo, sobre as vozes desconhecidas, sobre por que ela não podia descer as escadas como Rosa fazia. Lá embaixo é perigoso para você, minha flor, Rosa respondia sempre. Aqui em cima você está segura, protegida de pessoas que não entenderiam como você é especial. Aos 7 anos, Helena tinha aprendido a ler e escrever sozinha, usando os livros antigos que Rosa encontrava no depósito da mansão. Ela devorava cada página com uma fome intelectual que impressionava até mesmo Rosa. Matemática, história, literatura, tudo fascinava a menina que vivia confinada entre 4 paredes. Os pais subiam para visitá-la ocasionalmente, sempre com expressões tensas e conversas rápidas. Dona Beatriz olhava para Helena como se estivesse vendo um fantasma do próprio fracasso. O coronel Rodrigo verificava se ela estava bem fisicamente, mas nunca demonstrava qualquer afeto paternal. Para eles, Helena era um segredo a ser mantido, não uma filha para ser amada. Aos 12 anos, Helena começou a perceber que havia algo profundamente errado com sua situação. Rosa tinha envelhecido visivelmente cuidando dela sozinha, e as visitas dos pais ficavam cada vez mais espaçadas e constrangedoras. Ela começou a pressionar Rosa por respostas mais honestas sobre sua vida. Por que meus pais me olham desse jeito, Rosa? Por que nunca posso sair daqui? Porque você é a única pessoa que me trata como gente. Rosa lutava para encontrar palavras que explicassem a crueldade sem destruir completamente a inocência da garota. Suas marcas, minha flor,
Algumas pessoas não conseguem ver além delas, mas eu vejo. Eu vejo uma menina linda, inteligente, especial de verdade. Helena passava horas na frente do espelho pequeno do sótão, observando a marca no rosto que tanto incomodava todo mundo. Ela tocava a pele diferente, tentando entender por que aquilo a fazia tão indesejável aos olhos da própria família. Gradualmente, ela começou a compreender que era mantida prisioneira, não por proteção, mas por vergonha. Aos 15 anos, Helena tinha se tornado uma jovem extraordinariamente educada e perspicaz. Ela conseguia ouvir conversas dos andares inferiores através de pequenas frestas no piso de madeira do sótão. Foi assim que descobriu sobre os negócios do pai, sobre a política local, sobre casamentos arranjados, sobre dinheiro e poder. Seu conhecimento do mundo lá embaixo era teórico, mas surpreendentemente profundo. Rosa percebia que Helena estava ficando inquieta, questionando mais, tentando entender seu lugar no mundo. A jovem havia crescido e se tornado uma mulher linda, inteligente, sensível. A marca em seu rosto, ao invés de diminuir com a idade, parecia ter se definido melhor, criando um padrão quase hipnotizante que chamava a atenção de forma magnética. No dia em que Helena completou 18 anos, ela ouviu uma conversa entre os pais que mudou tudo. Eles discutiam o que fazer com ela agora que estava adulta. Dona Beatriz estava preocupada que alguém descobrisse sua existência. O coronel Rodrigo falava sobre encontrar uma solução definitiva para o problema que ela representava. Não podemos mantê-la escondida para sempre, dizia Dona Beatriz com a voz cheia de ansiedade. E se alguém descobrir, nossa reputação será destruída. Estou trabalhando numa solução, respondia o coronel com o tom frio de sempre. Conheço um camponês que deve uma fortuna em impostos. Se ele aceitar casar com ela, cancelamos a dívida e nos livramos do problema de uma vez. Helena ouviu cada palavra daquela conversa com o coração despedaçando. Ela não era uma filha para ser protegida ou amada. Era um problema para ser resolvido, uma vergonha para ser escondida, um fardo para ser transferido. Naquela noite, quando Rosa subiu com o jantar, Helena contou o que tinha ouvido. Rosa chorou como se fosse sua própria filha sendo vendida. Elas passaram a noite inteira conversando sobre o futuro incerto que se aproximava. Talvez seja melhor assim, minha flor, Rosa disse entre lágrimas. Talvez você encontre alguém que te veja como eu te vejo. Alguém que entenda que você é especial, não amaldiçoada. Uma semana depois, o coronel Rodrigo subiu ao sótão com uma expressão que Helena já conhecia bem. Era a mesma cara que ele fazia quando tomava decisões definitivas sobre negócios importantes. Você vai se casar, ele anunciou sem preâmbulos, com um camponês chamado Miguel Santos. O casamento acontece amanhã à noite. Você será levada diretamente para a propriedade dele. Helena sentiu o mundo desmoronar. 18 anos de confinamento tinham chegado ao fim, mas não da forma como ela sempre sonhara. Não seria libertada para conhecer o mundo. Seria transferida como uma mercadoria de um cárcere para outro. Posso conhecê-lo antes? Ela perguntou com a voz embargada. Não há necessidade. Ele já aceitou os termos. Na manhã seguinte, Rosa ajudou Helena a arrumar as poucas coisas que possuía. Livros, roupas simples, algumas cartas que havia escrito, mas nunca enviado. 18 anos de vida cabiam numa mala pequena. Você é forte, Helena, Rosa disse, segurando as mãos da jovem. Mais forte do que imagina. E sua marca? Um dia você vai entender que ela não é uma maldição. É algo especial. Quando a noite chegou, Helena vestiu um vestido simples que Rosa havia costurado especialmente para a ocasião. Não havia buquê, não havia festa, não havia convidados. Apenas um padre nervoso que foi chamado para realizar uma cerimônia rápida e discreta. Miguel Santos chegou à mansão no final da tarde, usando suas melhores roupas, mas ainda parecendo completamente deslocado no ambiente luxuoso. Ele era um homem alto, forte, com mãos calejadas de trabalho e olhos cansados de quem carregava o peso de responsabilidades pesadas. Quando viu Helena pela primeira vez, descendo as escadas com um véu cobrindo o rosto, ele simplesmente assentiu respeitosamente. A cerimônia durou menos de 15 minutos. Palavras mecânicas,